Bom, boa tarde a todos. Apesar de eu mostrar um pouco o outro lado da produção, né, quer dizer que a gente está falando de políticas públicas, eu sou um produtor de audiovisual que muitas vezes utiliza o incentivo para poder viabilizar os seus projetos, e a gente trabalha muito de maneira multiplataforma e transmediática, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um case rapidamente, que justamente na última tela, se eu soubesse, até tinha colocado na primeira para mostrar a adequação a esse painel, que são os recursos que foram arrecadados por esse projeto especificamente, para que ele se viabilizasse, tá? Então esse projeto Zica e os Camaleões é uma história de uma pré-adolescente, que é uma garota já adolescente até, que é cheia de atitude, como qualquer garota nessa faixa etária. E é uma série que começou com o investimento do Fundo Setorial, da TV Brasil, que é parceira nossa nesse projeto, da TV Cultura, que na época o Renato Neri era um dos responsáveis até pela formatação dos contratos e a gestão dos projetos. E depois que ele foi financiado e produzido a primeira temporada, a gente vendeu ele para a Nickelodeon em toda a América Latina. E agora estamos finalizando a segunda temporada, que deve estrear em julho, mais ou menos, também começando pela TV Brasil, que é a primeira janela de exibição. Só para vocês entenderem quem é a Zica, eu tenho aqui uma chamadinha de 30 segundos. Isso sim é demais. Conheça a vida, os amigos, os camaleões e os pensamentos dessa garota cheia de opinião. Sabe o silêncio de esperar as condições ideais para tomar uma atitude? Parece mais uma desculpa para não tomar atitude nenhuma. Zica e os Camaleões. Então é isso, a Zica é uma garota que tem esse comportamento adolescente em todas as suas dimensões. Então ela tem uma banda, ela gosta de grafite, ela gosta de escrever, enfim. E a gente montou esse projeto já pensando, desde o começo, né, quando a gente começou a produzir a série, que ele seria transmídia. Então, dentro do projeto, a gente tem uma previsão de estar em todas as plataformas possíveis. E a gente tem levado isso, assim, às últimas consequências. Então, cada episódio, como ela gosta de música, ela compõe uma música que vira realmente uma peça que agora vai ser lançada no iTunes, como um CD digital, e gera um clipe também. E para que não ficasse repetitivo, um clipe com a mesma técnica de animação, nos primeiros 13 episódios nós chamamos 13 diretores diferentes, demos o briefing, que era a história do episódio, e cada um traduziu essa história numa visão musical. Então vou mostrar aqui um pupurrizinho rápido. Então, como vocês estão vendo, por exemplo, esse aqui é feito como se fossem marionetes, o primeiro era live action. Eu vou dar uma acelerada aqui. Esse aqui foi montado como se fosse um videogame. Então nós temos 13 clipes, cada um numa técnica diferente. Então, isso é só para vocês visualizarem, a gente tem todas essas possibilidades. Então agora a gente está terminando a segunda temporada e nós vamos ter mais 13 clipes. Em redes sociais, a gente está começando a fazer um trabalho grande de envolvimento com os fãs. Então a gente começou a fazer uma série de ações, a gente fez uma parceria com a Janine, que deu 3 guitarras para a gente fazer sorteio, a gente fez a chave do quarto da Zica, que a gente manda para as fãs mais assíduas, esse tipo de coisa. Então aqui entra um pouquinho também dessa visão, né, como a gente está falando de políticas públicas, o processo de captação de recursos em políticas públicas, ele às vezes ele tem um timing específico, porque você precisa submeter o teu projeto no edital, você precisa participar desse concurso, aí você eventualmente é contemplado, aí você tem um tempo de produção. Então, é um casamento muito bom que acontece, que eu acho que o grande mérito, eu acho, do fomento público é permitir que você starte o projeto e, como produtor, você ganhe vida própria. Então você vai buscar também outras parcerias e você começa a desenvolver coisas, não necessariamente só através da política pública.
Eu acho que o fomento ele é fundamental, porque assim, se você pega um projeto transmídia, ele teoricamente ele vive o resto da sua vida de produtor, porque ele vai virar teatro, ele vai virar música, ele vai virar história em quadrinho, e se você depender só do fomento público, você está impedindo que outras pessoas também tenham acesso a esse recurso. Então, quando você aproveita bem um incentivo, um fomento qualquer, e consegue estabelecer outras parcerias de outras maneiras no mercado, você não só faz com que o teu projeto se desenvolva mais rapidamente, mas você também abre espaço para que as empresas de fomento possam beneficiar outros produtores. Tá? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente começou a fazer, a gente pegou, do ponto de vista transmediático, a gente pegou o universo da Zika e levou ele para outras atividades. Então, esse aqui é um evento que a gente fez no MIS, onde a gente fez um show ao vivo da Zika. A gente montou uma banda, que são os integrantes do Super Combo, que é uma banda relativamente conhecida, e fez um show da Zika ao vivo lá no Museu da Imagem e do Som. E como ela gosta de grafite, a gente fez um workshop de stencil com os elementos da Zika, então o pôster dela, dos camaleões, esse tipo de coisa. Tá? Então, com isso, a gente abre um outro universo de possibilidades para a série, onde você estende ela para outras plataformas e tudo. Então, dentro dessa visão, a gente produziu um livro, a gente fez uma parceria com a editora Devir e lançou um livro que quem escreveu foi a Zika, quer dizer, na foto aqui vocês têm o autor, que é o Ari Nicolosi, e a cosplay da Zika e o dono da editora Devir. Mas, na verdade, se você encontra o livro, está na Saraiva, está em algumas livrarias, você não tem nenhuma identificação, a não ser que o conto é da Zika. Então, é uma outra entrada que você tem para conhecer a personagem. A gente agora está com uma parceria com o YouTube, onde a gente está colocando todos os clipes, todas as músicas. A gente só não coloca os episódios, que é para não prejudicar os parceiros exibidores. E a gente ganhou também uma verba da BPI TV, Apex e Ancine, e no último MIPCOM, que é um evento que acontece em Cannes, que é o maior evento de entretenimento para a TV do mundo, né, uma feira global, a gente fez um pocket show da Zika, que a gente pegou a cantora da série, vestiu ela de Zika e ela fez no estande da BPI TV um show onde a gente misturava animação com a cantora e ela fez um pequeno show das músicas da série. Né? E agora, por conta do sucesso que a gente está percebendo, que levar ela para o mundo real faz, a gente tinha um projeto de fazer um vlog em animação, onde era a Zika como se ela fosse uma blogueira falando dos assuntos que interessam para adolescentes em geral. Então, dentro desse conceito, a gente falou, puxa... Isso é super legal, o vlog está super, assim, as pessoas gostam de acompanhar e tal, só que para você fazer isso em animação é um custo muito alto. Então a gente fez uma experiência, a gente selecionou uma atriz. Eu assisti Zika essa manhã. Aquela do desenho, sabe? Gravada do desenho lá. Sabe quando você tem aquela sensação do tipo, eu já vi isso antes? Eu já tinha mesmo visto aquilo antes. Afinal de contas, a Zika sou eu. Eu acho que eu sou a Zika. Parece loucura minha. Olha só, eu tenho a mesma cara que ela. Eu me visto como ela. Eu até me sinto estranha como ela. Faço música, grafite, ando de skate. Eu tenho até a chave. As coisas em comum não acabam nunca. Enfim, então a gente agora está testando, né, que esses projetos no YouTube são projetos que você vai testando, vai ajustando e acertando até ele conquistar a audiência. Então a gente agora está avançando nessa área também. E só para fechar dentro do tema do painel aqui, a Zika ela realizou, através do Fundo Setorial TV Brasil e TV Cultura, 1.933.000 na primeira temporada. Captamos 60% da segunda temporada também no mesmo processo e já estamos produzindo e já vamos entregar. A gente está usando algum recurso próprio para poder entregar enquanto não conseguiu captar os outros 40%. Estamos agora captando para produzir um longa-metragem através de uma ação do SP Cine, que o Renato, inclusive, estava presente na gestão desse processo. A gente ganhou um prêmio para desenvolver um game da Zika e a gente fez essa etapa.
e tem uma expectativa de retorno aí, iniciando o processo de licenciamento, de 2 milhões e pouco em 3 anos. Então, eu acho que o meu comentário do ponto de vista do produtor seria isso. Eu acho que o fomento, através de incentivos, seja da TV Brasil, seja do Fundo Setorial, seja de qualquer instituição com capacidade de aporte, é fundamental para o desenvolvimento do audiovisual, não só em animação, em live action também, mas eu acho que o produtor aprender a mesclar o que vem de fomento com o que vem da iniciativa privada. Mencionou-se aqui para que lado que a propaganda está indo. A propaganda está indo para o lado da produção de conteúdo, então você conseguir fazer com que os teus personagens, as tuas propriedades, de alguma maneira, estabeleçam algum tipo de parceria com algumas empresas que tenham a ver com o seu público, com a sua audiência. Eu acho que é um caminho aí que está bem indicado para o bom andamento do audiovisual. E só para dar um histórico também, né, porque o projeto começou no Anima TV e eu participei da comissão de seleção ali do projeto e eu lembro das discussões sobre a personagem, porque é uma personagem que para a TV pública ela é um pouco além do que se tinha na época, né? Eu lembro de uma discussão do perfil psicológico porque as pedagogas não queriam uma personagem assim, porque imagina uma personagem preto e branco no universo colorido e que tem crises, e isso é muito complicado, porque as crianças vão começar a ter crise. Gente, se desfaz disso, pelo amor de Deus, e assim, o projeto é legal pra caramba. Foi o primeiro projeto transmídia que eu vi, que na época a gente fez alguns seminários, né, Sérgio, ali na TV Cultura, e estava começando o assunto, e o assunto já era uma potência, porque eu lembro na discussão desses números de receita, e que estão baseados na receita do Cocoricó, né? Eu fiquei lembrando disso, eu falei, nossa, com 5 anos o Cocoricó rendeu quase 3 milhões para a TV Cultura. Então, o verdadeiro negócio está no licenciamento e está quase chegando lá, né? Daqui a pouco chega lá, você vai ver. E é o que torna, enfim, o sistema sustentável, né? Quando você fala de uma TV pública forte e do papel dela com o mercado, é isso aí, ou seja, isso não diz respeito a mim. Claro que diz, é isso, entendeu? A TV pública ela é o jornalismo e assim, politicamente eles se interessam muito por isso, mas a produção independente, enfim, cresceu na TV pública, né? Eu vejo hoje o Nickelodeon, a Dani do Cartoon Network, da Turner, enfim, todo mundo correndo atrás da gente. Assim, como é que vocês conseguiram fazer essa fábrica de propriedade intelectual tão interessante? Eu lembro na primeira ida dos conteúdos ainda na carteira diversa do Anima TV ali pro MIPCOM, e eles falavam de uma onda Brasil, né? Era uma onda, aquilo ali era tipo uma bossa nova, porque chegou, enfim, tanta animação diferente que eles olharam para o Brasil de uma forma muito curiosa, e isso sem a TV pública não teria existido, né? Então acho que o papel da TV pública para essa cadeia que a gente vive é fundamental. E ninguém lá fora leva a sério um país que não tem uma TV pública, né? Fora isso, né? Fora que você conversa com qualquer um. Se você não tiver um veículo com isonomia, com sistema de financiamento, né, com um conselho curador que é capaz de criar essas distâncias que o Braulio estava explicando, eles nem olham para a tua cara, assim, né? Eu lembro que no começo era difícil, né? Porque ia lá o produtor, mas tem uma TV envolvida? Se não tem, enfim, porque se você não consegue nem vender para o seu parceiro local, você está vendendo para mim, né? Então é uma situação muito complicada e eu sou muito sensível a ela, assim, enfim, participei muito dessa história toda. Bom, então, primeiro em relação ao que ele comentou, que eu acho que, resumidamente, seria se a internet vai acabar com a televisão, né? Não era bem isso, mas mais ou menos isso. Eu acho assim, quando você fala em análise de audiência, essa é uma leitura antiga, eu acho, né? Assim como está vendo a discussão rádio, a televisão, agora a internet, você mensurar o valor de uma emissora pelo Ibope dela é um erro. O trabalho, por exemplo, isso que o Renato falou, a TV Brasil, entre outras entidades aí de fomento, elas propiciaram o Brasil começar a existir na área de produção de animação. E isso despertou nas multinacionais, né, que aí começaram a falar, não, né, até com a história da lei da TV a cabo, elas tinham que produzir,
E elas se espelharam muito no que estava acontecendo ali. Eu acredito que elas falaram, não, então vamos produzir conteúdo próprio, e começaram a aproveitar um monte de produtoras que já estavam prestando serviço e que tinham iniciado através desse tipo de fomento. Então, eu acho assim, ler o resultado de uma emissora pelo Ibope é uma leitura muito rasa da função maior que uma emissora de televisão tem, né? A FINEP, ela já há um certo, vamos dizer assim, uma certa relação, né, com a produção audiovisual, porque ela era um dos entes financeiros do Fundo Setorial Audiovisual. Tanto que os primeiros, os Prodecines, Prodaves, que foram feitos em 2008 até 2010, quem foi o agente financeiro desse processo foi a FINEP, né? E agora a gente está retomando a discussão, mas mais no sentido de que aquele processo que foi feito do Fundo Setorial Audiovisual vinculava mais a produção de filmes, a produção de conteúdo, ao qual, para a FINEP, não se encaixava no core business da FINEP, que era justamente a relação no sentido de produzir filmes, não eram vistos como uma linha de inovação. A inovação estava mais se dialogando com infraestrutura e produção de conteúdo atrelado a essa nova infraestrutura. Tá? Então, esse foi o item em que se começou a discutir qual seria a relação da FINEP com a produção audiovisual e com a economia criativa. E, em cima disso, o que nos deu o primeiro fomento para entender melhor esse diálogo foi um relatório da UNCTAD, de 2010. É um relatório sobre economia criativa, né? E, em cima desse relatório de economia criativa, o que a gente tem é bem no sentido do quê? Dentro desse relatório, ele trabalha a economia criativa como ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam a criatividade e o capital intelectual como principais insumos. Então, dentro dessa linha, da linha da produção cultural, você envolve a relação da criatividade dentro de 4 esferas, que dão essa relação entre científico, econômico, artístico e tecnológico. Então, esse vínculo de ação foi o que a gente começou a perceber a necessidade da FINEP, como órgão de fomento dentro da parte de ciência e tecnologia, essa volta de relação com as questões de produção audiovisual. Isso tanto no conceito tecnológico, né, de tecnologias que permitam aprimorar a produção de conteúdo, ou até mesmo o acesso a esse conteúdo, e, ao mesmo tempo, a própria discussão de inovações na forma de se produzir esse conteúdo, né? Dentro desse relatório da UNCTAD, o que a gente tem é uma divisão dessa questão de indústria criativa entre a concepção de patrimônio, né, artes, que seriam artes visuais e cênicas, patrimônio seria mais a questão de museu, né, coisa mais no sentido de memória. Mídia, na questão impressa e audiovisual, e criações funcionais na linha de design e novas mídias. E aí, o que eles dão como relação dessa demanda de ação do que se diz aqui, a economia criativa, é justamente isso, a criação de uma sociedade cada vez mais vinculada à informação, cada vez mais necessitada de tecnologia, e aí gerando essa demanda e essa relação de turismo também, né? Uma certa questão de como essa economia criativa se vincula dentro de toda essa esfera de produção econômica. Além disso, o que se prerroga nesse relatório da UNCTAD é a necessidade de uma questão intersetorial e multidisciplinar para que a economia criativa, o processo de produção de conteúdo, seja um processo em que se consiga se pensar as relações tanto do produtor, né, quanto da esfera estatal, no sentido de como que isso pode ser feito para aprimorar e desenvolver o modelo e como que isso pode se correlacionar ao mercado, né? Então, aí entra a questão de como mensurar o mercado, que é uma realidade difícil, porque, por exemplo, como que eu posso mensurar o mercado de jogos eletrônicos? É um processo complexo. A Ancine está até desenvolvendo esse trabalho. É um processo bem complicado, porque você não tem um mercado tão claro como, por exemplo, a produção de filmes, que você tem o mercado de salas de exibição, o mercado de TV aberta, TV fechada. O caso de jogos é um mercado mundial, onde você tem Play Store, você tem vários mercados e fica difícil de você mensurar como que foi esse valor, como tributar, como fazer esse processo de regulamentação desse setor. O objetivo inicial da fala era expor um pouco sobre os desafios que uma empresa de comunicação estatal, que tem, né, todas as possibilidades e também as limitações de uma empresa de comunicação estatal, de fazer conteúdo multimídia, multiplataforma, convergente, transmídia, dialogando com a nova realidade de consumo de mídias. Mas
não vai ser possível falar só sobre isso e me furtar a discutir um pouco a situação pela qual a EBC passa nesse exato momento, que é uma situação de instabilidade institucional, a ponto de a gente estar correndo o risco de perder essa conquista da sociedade brasileira, que foi a criação de uma empresa capaz de organizar o sistema público de comunicação no Brasil, que é a EBC. Que a EBC, nos próximos dias, vai assinar um acordo, um convênio de cooperação com o GEMES, para estabelecer uma relação entre a EBC e esse grupo de estudo sobre mídias digitais, para a gente trazer o debate do GEMES para dentro da EBC e também levar as discussões que a gente faz dentro da EBC para o grupo. Eu acho que o broadcast aberto e gratuito, ele vai se tornar ele vai ter sempre um papel, mas ele vai cada vez mais tender a ser um espaço da comunicação pública e da prestação de serviços. Eu acho que o modelo de negócio está claramente migrando do aberto para essas outras plataformas digitais, internet, entrega e tal, mas isso tem muito a ver com o deslocamento do próprio público consumidor, para onde está migrando a capacidade de consumo. E não é assim que se movimenta o sistema público de comunicação, nem tampouco os sistemas de mídia que são fundamentalmente prestação de serviços. Então, assim como hoje, por exemplo, se a gente olhar hoje, qual é a realidade das ondas curtas, que é o primeiro sistema de mídia de massa criado no mundo? Foi o rádio em ondas curtas. Não, a imprensa, lá atrás, e depois, eletronicamente falando, a televisão de ondas curtas. A rádio de ondas curtas. Hoje, quem opera nas ondas curtas são fundamentalmente as emissoras públicas e emissoras confessionais, que fazem prestação de serviços, atendendo a públicos ligados diretamente às suas confissões, à sua religião. Esse é o que hoje é fundamentalmente o parque de ondas curtas de rádio no Brasil. Eu acho que a radiodifusão aberta, pública, gratuita, vai tender, e eu não estou falando que isso vai acontecer daqui a 5, nem há 10 anos, pode demorar muito mais, mas eu acho que é o que vai acontecer, porque eu acho que é uma migração inexorável da forma de consumo de conteúdo de um para todos para o consumo absolutamente individualizado, personalizado, na minha hora, no meu lugar. Não. Os dados são incontestáveis. Assim, eu estava... a pesquisa de dezembro de 2015 da Comscore, 20% dos jovens americanos entre 18 e 24 anos não usam mais sequer desktop. Eles não têm paciência para sentar numa mesa e acessar um computador parado. Eles têm que estar andando com o raio do negócio que eles estão consumindo na mídia. Então, assim, o nível de mobilidade do consumo vai chegar no nível que você não precisa mais parar para consumir mídia em lugar nenhum. 20% dos jovens nos Estados Unidos, entre 18 e 24, não usam mais desktop. Então, é para aí que a gente está... Então, eu acho assim, o broadcast aberto, ele vai sempre ter o papel. E aí, ano passado, eu assisti, está na internet, uma palestra de meia hora do diretor-geral da BBC de Londres. Não sei se vocês sabem, a BBC a cada 10 anos tem que renovar uma carta, chamada Carta Real, que estabelece os compromissos públicos da BBC com o parlamento e com o governo britânico. É como se fosse um contrato de gestão. É um contrato que mantém viva essa relação da BBC com o governo, com o povo britânico, com a sociedade britânica. E todo momento de renovação dessa carta, que se dá a cada 10 anos, abre-se um debate fervoroso na sociedade britânica sobre o papel da BBC. Se ela tem que continuar sendo financiada pelo público, o modelo de financiamento, o modelo de conteúdo, enfim. E aí, o diretor-geral da BBC abriu esse momento de discussão da nova carta, que vai ser assinada daqui a alguns meses, essa nova carta, fazendo um discurso sobre os próximos 10 anos da BBC. Quais são os desafios? E ele falou, a BBC terá que cavalgar com os pés em cima de 2 cavalos. O cavalo da internet, do móvel, do conteúdo participativo, e o outro, o cavalo do broadcast aberto e gratuito. A BBC, Inglaterra, nível de
penetração da internet altíssima. Ele falou assim, não se pode abrir mão do broadcast. Existem populações que não têm como pagar para ter acesso a conteúdo via internet. Enquanto houver essa população, esse tipo de necessidade, a comunicação pública vai ter seu papel. Então, se a BBC está dizendo isso num contexto, né, de consumo de mídia da Inglaterra, imagine a gente aqui no Brasil falar em abrir mão de sistemas públicos e de broadcast, e de televisão e rádio pública, aberta e gratuita.